Botei para gravar aqui, tá? Eu vou minimizar o chat, deixar aqui no cantinho, aumentar a tela. Tá aparecendo a tela toda aí para vocês? Tá? Sim. Então, vamos lá. Gente, olha, hoje eu estou me sentindo sozinha, então, portanto, assim, André e Valdir, vocês vão ser minha companhia. Vamos ligar esse microfone aí, já pode deixar ligado, tá? Vamos conversar comigo, por favor. Então, vamos lá, gente. Hoje, a nossa aulinha vai ser sobre estrutura da introdução, tá? E aí, o que eu queria falar com vocês? Deixa eu só minimizar aqui porque está na frente. A introdução, gente, eu vou trazer nessa aula de hoje alguns modelinhos de tipos de introdução. Então, assim, ao longo das aulas, vocês vão ver que escrever vai ficar mais fácil. Na semana que vem, né, na segunda-feira, a gente vai falar sobre desenvolvimento, e na semana seguinte sobre conclusão, modelos de conclusão. Tudo é um roteiro, né? É algo que, assim, é treino. Então, assim, não se preocupem que, eu não tenho dom para escrever, ou não tenho talento para escrever. Esqueçam isso, sabe? É técnica, como a gente conversou lá nas outras aulinhas. E é isso que a gente vai aprender hoje. Essa técnica, certo? Então, assim, algumas coisas para a gente lembrar, né? De introdução. O que precisa ter nessa introdução? O que consiste essa introdução? Então, eu pontuei algumas coisas aí bem importantes em relação a essa parte do texto tão importante, né? Lembrando que esse é o primeiro parágrafo da redação de vocês. Então, no modelo dissertativo argumentativo, é o momento de você envolver o seu leitor, de você despertar a curiosidade dele para aquilo que você está escrevendo, né? Então, assim, e lembrar, gente, que todo texto de caráter informativo é fundamental, é imprescindível, né? Vamos aí relembrar dos nossos conceitos de sinônimos, né? Imprescindível, fundamental, que a tese de vocês fique clara desde o início. Então, lembrando que, assim, a tese, o local da tese é na introdução. A tese como a gente conversou, é a opinião de vocês, é o ponto de vista de vocês dentro daquele assunto. Então, assim, para o leitor, ele precisa identificar qual o seu posicionamento frente àquela temática que está sendo discutida. Você não pode ser isento, você não pode não ter uma opinião. Então, assim, o momento da tese é o momento de você se posicionar frente àquele tema. E aonde que vai ser encaixado isso? Na nossa introdução, tá? Dentro da tese. E aí você, nesse momento que você vai explicar os motivos, que justificar por que daquele assunto ser um assunto relevante, tá? Então, assim, isso tem que estar muito claro para vocês, tá certo? E aí, passando aí, eu trouxe alguns lembretes que a gente não pode deixar de recordar, né? Que a gente conversou na semana passada sobre tese, né? O que a gente falou? Que a tese é o nosso ponto de vista, é o nosso posicionamento crítico dentro do texto. Então, assim, sempre se posicionem, gente. Não fiquem em cima do muro, não tenham opção de não ter uma opinião. Vocês precisam deixar claro o posicionamento crítico de vocês sobre aquele assunto que está sendo debatido, tá? E quando a gente fala do universo Enem, isso se torna mais fácil, porque dentro da redação Enem sempre vai trazer uma problemática social. Então, sabendo que a gente vai falar sobre uma problemática social, é muito fácil você desenvolver uma posição sobre aquilo, uma opinião, né? Lembrando que geralmente gira em torno de problemas que a gente vive no nosso país, problemas atuais da nossa sociedade, né? O Enem, ele traz essa pegada de falar sobre a realidade que a gente vive. Vocês podem observar que dentro dos recortes de tema do Enem, sempre
Os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, os caminhos para o desenvolvimento da educação dos surdos no Brasil, a violência contra a mulher no Brasil. Então, assim, sempre vai ser problemáticas que a gente vive, né? Que a gente observa, que a gente ouve falar nos jornais, nos noticiários. Então, assim, já tem essa facilidade. Colocar que é um problema já se torna uma tese? Colocar uma afirmação, só falar que aquilo é um problema já se torna uma tese? Então, depende da forma como você faz isso, né? Eu trouxe alguns modelos em que, por exemplo, assim, muita gente usa para falar assim, essa problemática, mas não basta você falar assim, tal problemática ou esse problema, né? Fica raso, você precisa especificar melhor, tá bem? Você tem que explicar que Ok. isso é um problema, por quê? Sempre vem algo depois, né? Uhum. Não só afirmar que por exemplo, a intolerância religiosa é um problema. É um problema por quê? Aí, vocês lembram da nossa aulinha da semana passada? Da nossa chuva de ideias, do nosso planejamento textual? É nesse momento, e isso facilita muito, né? Se vocês não assistiram, está tudo gravado lá no YouTube, assistam essa aula de tese. Isso ajuda demais, porque a partir do momento que você faz o planejamento textual, aquela chuvinha de ideias, a partir do momento que você leu o tema, o recorte temático, que você vai ter que falar, e aí você faz aquele planejamento, você começa a pensar, fazendo uma lista, realmente, por que isso é um problema? E você pontua tudo aquilo, fica muito fácil você ter uma opinião, fica muito fácil você desenvolver uma tese. Então, por exemplo, assim, você sabe que a intolerância religiosa é um problema. Sim, é um fato. Quando você tem o planejamento, fica ali, nítido, né, para você ver o porquê daquilo é um problema, e aí você justificar isso dentro da tese. Então, tudo é uma construção, né? A gente veio falando da construção da tese, e agora a gente está falando da introdução. Então, vamos avançar aqui. Gente, eu não sei qual o problema que eu tenho dificuldade de passar esses slides. Só Deus. Mas vou seguindo aí. E aí, duas observações, né, gente? A introdução, o ideal, né? Eu botei só deve, mas assim, o que eu recomendo do fundo do meu coração que vocês façam esse projeto de texto, aquela chuva de ideias que a gente comentou na semana passada, tá? Então, assim, viu o tema? Autonomia indígena no Brasil. Começa a se questionar. Qual o problema disso? Aí começa a pontuar. Os indígenas, eles realmente têm autonomia? Como que está em relação à FUNAI? Tem funcionado? Como que está o avanço da fronteira agrícola? Então, assim, tudo que está em volta daquilo. Aí você pensa sobre, sei lá, um outro tema. Alimentação e qualidade de vida no brasileiro, no século XXI. Como que tem andado a nossa alimentação? Quais são os nossos padrões? E aí você vai listando tudo aquilo. E aí você tem o seu projeto de texto, a sua chuva de ideias. E aí fica muito mais fácil de você desenrolar tudo dali para frente, né? Então, assim, o último lembretezinho aí que eu coloquei para a gente sempre garantir que o contexto que a gente vai iniciar esteja sempre coeso com a nossa tese, né? A contextualização é o que vem antes da tese, né? A gente não começa o texto, a introdução com a tese diretamente. A gente tem uma frase, né, um período, que a gente chama de contextualização, né? É a forma que a gente vai introduzir a redação. Muita gente tem dificuldade e pensa assim, nossa, Juliana, como que eu começo a redação? Isso é uma grande dificuldade, né? O que eu falo, o que eu começo? Eu sei que tem que ter a tese, eu já tenho até minha tese, meu posicionamento, mas o que eu escrevo primeiro? E é isso que a gente vai aprender hoje, tá? Isso é técnica. Então, assim, a partir do momento que a gente ficar craque nisso, vocês vão essa primeira parte o primeiro período, essa contextualização vai sair automaticamente, tá? Então, assim, o que eu trouxe aqui hoje para vocês?
eu trouxe alguns tipos de modelo de introdução. A gente vai ver alguns aí, uns 5 ou 6. Tem introdução por citação, por comparação, por flashes, por definição, por alusão histórica. Então, assim, eu vou apresentar alguns aqui para vocês, né, explicar o que eles significam, né, como que ele é feito, né, dar alguns exemplos, e aí eu quero que vocês façam um exercício já, durante a aula, de observar com atenção qual que vocês já fizeram, às vezes intuitivamente. Falar, olha, eu já fiz isso. Eu nem sabia que se chamava introdução por citação ou por alusão histórica, mas eu já fiz isso. Ou então, ver algum que vocês se sintam mais confortáveis para fazer. O legal tenta fazer uma redação, ou só introdução mesmo, de uma de cada, para você sentir qual você sente que é mais confortável para você. E aí treina bastante aquele, sabe? Desenvolve o seu modelo de redação, o seu modelo de introdução, tá? Eu espero muito que isso ajude vocês nessa primeira etapa do texto. Então, o primeiro modelo que eu separei para a gente ver foi o por citação, né? Esse modelo, ele consiste em você iniciar o texto com uma citação relevante relacionada ao tema. Então, eu coloquei um exemplo aí para a gente ver. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda, tá? Então, ele fez uma citação direta, que a gente chama. Existem alguns tipos de citação, né, gente? Só abrindo um aspas aí. A citação direta é quando a gente abre aspas e cita especificamente o que o autor falou, palavrinha por palavrinha. E existe também um outro tipo de citação, que é indireta, que a gente faz parafraseia o que o autor disse segundo aquilo que a gente entendeu, ou que a gente lembra. Então, assim, poxa, eu lembro que o John Locke falou sobre a tábula rasa, mas eu não lembro especificamente o que era. Poxa, agora eu não vou poder usar? Não, você pode usar. É só você fazer uma citação indireta. Você não vai usar aspas, mas você lembra mais ou menos que o conceito da tábula rasa era de que as pessoas eram como folhas em branco. Serve muito para quando a gente vai falar sobre educação, tá, gente? Depois a gente vai ter... Eu fico tentando dar spoiler para vocês. Mas depois que a gente terminar esses blocos de introdução, desenvolvimento e conclusão, eu quero muito trazer para vocês uma aula de um dia só de filósofos, sociólogos e exemplos de figuras de autoridade que a gente pode usar na redação, que são muito legais. Então, a gente vai ter uma aulinha só disso, tá bem legal também, vai ajudar bastante. Deixa eu ver aqui que vocês mandaram no chat. Valdir, você já usou por citação na redação? Encaixa em muita coisa, né? É muito bom esse. Tem um, gente, que eu fazia, que era por flashes. Foi o primeiro que eu aprendi a fazer e eu fazia em tudo. Às vezes nem encaixava, mas eu estava lá colocando. Me sentia muito confortável fazendo aquilo. Mas o bom é a gente ir treinando e descobrindo outros também, tá? E, gente, assim, falando aqui só para vocês. Redação, depois que vocês, pegarem o jeito, vocês vão falar assim, poxa, era só isso. É meio que um modelo que você vai encaixando de acordo com o tema. Então, é sempre a mesma coisa. A introdução, se vocês pegarem aquele exercício de ler os tipos de redação nota 1000, os exemplos, vocês vão classificar, né? Abre aquela cartilha que eu mandei para vocês. E aí façam aquele exercício de qual foi a introdução que ele usou aqui? Nossa, foi por citação, foi por alusão histórica. E aí você vai ver que é tudo igual, tá? Ano passado eu consegui tirar 820 praticamente só pelas técnicas que vi em vídeos. Achei boa por ser meu primeiro Enem. Nossa, arrasou, hein? Pode dar aula aqui comigo. Muito bom mesmo. E assim, você vê que realmente é técnica, né? E, gente, redação é uma das minhas matérias favoritas dentro da prova do Enem, sempre foi, porque era a parte da prova que você mais consegue atingir uma nota boa, né? E, assim, dentro de um menor conteúdo, óbvio que exige muito,
Mas, por exemplo, assim, o que é mais fácil, gente? A gente conseguir tirar uma nota acima de 900 na redação, com técnica, né? Estudando direitinho. Ou, por exemplo, assim, a gente conseguir tirar um 900 em ciências da natureza. Olha quanta matéria a gente tem que estudar dentro de ciências de natureza, química, física, biologia, para poder conseguir uma nota acima de 900, 600, sabe? Demanda um desgaste muito maior. Então, assim, a redação é algo que te ajuda demais. Então, vale a pena a gente dedicar um tempo especial para essa parte da prova, tá? Mas vamos seguir aqui. Onde que eu parei, gente? Parei aqui na citação direta, né, que eu fui explicar. E aí ele fez essa citação direta, e aí continuou falando. Analisando o pensamento e relacionando-o à realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando a sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Gente, lindo, né? E aí, a gente percebe que aí o tema foi Desafios da Educação no Brasil no século XXI. Vamos tentar ir fazendo o exercício de destrinchar aqui o que tem dentro dessa introdução. Por exemplo, assim, aqui a gente tem um período, né? Esse aqui, ó, que vai do educador. Deixa eu ver se eu consigo pegar um lapisinho aqui, que eu vejo meus professores pegando, eu quero pegar também. Vamos ver se comigo funciona. Tem aqui um lápis. Eu queria um laser. Você vai mostrar algum exemplo de uma citação indireta, só para ver como que é? Posso. Assim, eu não separei nenhum aqui, mas eu posso montar um aqui de cabeça para você. Por exemplo, quando a gente fala do Zygmunt Bauman, né? Se eu quisesse usar o Zygmunt Bauman em uma. Aí, o Bauman falou sobre a modernidade líquida, tá? Era o conceito dele, que a sociedade atual é muito dinâmica, extremamente fluida, que as relações e as interações sociais são fluidas e que, portanto, as pessoas não são capazes de serem mais empáticas umas com as outras, tudo se torna muito raso, né? E aí, como que, por exemplo, assim, se eu lembro do conceito vagamente, tá vendo? Eu não citei nada específico do que ele falou. E aí, eu posso usar essa ideia que eu lembro e falar, o educador, não, ele era sociólogo, né? Aí você fala, sociólogo francês do século XVIII, Zygmunt Bauman, defendia em suas teorias o conceito da modernidade líquida, em que afirmava que as interações e as relações sociais tornam-se cada vez mais fluidas e dinâmicas. Portanto, o que eu posso falar? E, portanto, acarretando em uma sociedade menos empática e humanitária. E aí, por exemplo, isso se encaixaria onde? Em algum tema que falasse sobre empatia, que falasse sobre solidariedade, alguma coisa nesse sentido. E aí eu começo, aí eu fiz a minha contextualização e eu coloco a minha tese. Conseguiu perceber que eu não citei especificamente, eu não sabia. Ah, sim, dá Ele para falou, entender tranquilo. mas você consegue falar a partir da ideia que você tem, entende? E aí, tá aqui Só o falar o laser. conceito principal mesmo, né? Assim, é mais seguro, né? Quando você não sabe especificamente o que o autor falou, é mais seguro você fazer uma citação indireta, né? Porque se você usar a direta, você tem que ter certeza de cada palavrinha ali dentro, tá? Porque se a gente jogar no Google lá, Paulo Freire, e isso aqui que ele colocou, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Isso é uma frase conhecidíssima do Paulo. E aí, se tiver diferente, né, o corretor vai perceber. Então, assim, não dá para enganar. Então, na dúvida, faz a indireta. Certo?
E aí a gente pode Certo. ver aqui, ó, esse primeiro parágrafo que ele fez aqui, ó, do educador até aqui onde termina a citação dele, isso aqui é especificamente a contextualização. E qual tipo, se a gente tivesse que classificar a contextualização, é uma citação direta, tá? E aí, onde que está a tese dele? Vocês conseguem perceber onde que ele se posiciona? Em que momento aí dessa introdução vocês conseguem perceber a opinião dele? Vou dar um minutinho aí para vocês falarem antes de eu falar. Que ele fala, né? Percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando é nessa parte aí. Exatamente. Exatamente, é aqui. A opinião dele está falando aqui que há uma necessidade de um olhar mais atento, né, para o aprimoramento desse ensino, né? E o tema dessa redação era os desafios da educação no Brasil. Então, olha só, e ele trouxe ainda uma complementação, né, falando que, considerando isso, né, você vai promover uma sociedade mais reflexiva, mais crítica, que tenderá a ser mais igualitária, humanizada e justa, né? Mas a tese em si termina aqui, ó. Ele começa em analisando e termina aqui, ó, em ensino. Tá? Essa é a opinião dele, esse é o posicionamento, né? Eu até acho que esse período dele ficou longo demais, eu não recomendo que um período seja tão longo assim. Olha, ele começou aqui em analisando o pensamento, relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade, e terminou aqui só. Então, assim, a chance de você cometer algum erro de vírgula nesse meio do caminho, ou de coerência, se você não souber usar um conectivo de uma forma adequada, é muito grande. Então, o ideal é não fazer um período tão longo assim, tá? Vocês conseguiram entender essa introdução por citação? Ficou claro para vocês? Gente, alguma Tranquilo. dúvida? Tá, então vamos seguir, e aí a gente vai fazendo essas interrupções aí para especificar um por um, tá? Então, essa foi a introdução por citação. E aí a gente tem agora um outro modelo de introdução, que é a por definição, tá? Aí ela vai consistir em você, obviamente, definir, né, o ponto central do assunto que você está abordando. Então, por exemplo, assim, eu sei o conceito, por exemplo, de sedentarismo, que está aí. O que consiste o sedentarismo? Ou, eu sei o conceito de, por exemplo, alienação parental, né? É um tema pouco discutido, em que caberia você fazer uma citação por definição. É pouco falado, né? Então, o que seria? Aí você define, alienação parental consiste quando um dos cuidadores usa formas pejorativas de se referir ao outro, ao pai ou à mãe, né? Enfim, aí você faz ali a sua definição, trazendo o conceito daquilo que você está abordando. E aí, tem um exemplo aí de introdução por definição, tá? Define-se como sedentarismo um indivíduo que não pratica, tá na minha frente o negócio, que não pratica atividades físicas no seu cotidiano, doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência desse mau hábito. Então, olha só, simples, né? Não vejo algo muito elaborado aqui, mas, assim, se você se sentir confortável, se você vê que cabe fazer esse tipo de introdução, né, é super bem-vindo, tá? Então, assim, nesse caso, não diria que seria a melhor forma de falar sobre sedentarismo, tem muitas outras coisas legais que poderiam ser abordadas, mas está aí um exemplo para a gente, né? Já sabemos aí um outro tipo de introdução por definição, tá?
Esse tipo de introdução, na minha opinião, eu acho que ele encaixa mais quando a gente aborda alguma temática pouco falada, pouco conhecida. Então, por exemplo, sedentarismo. É algo que a gente vive, que está no nosso cotidiano, é algo extremamente falado e debatido em jornais, em programas de saúde, televisivos. Então, assim, é um conceito que pouca gente conhece? Não, sabe? Todo mundo sabe o que significa sedentarismo. Então, cabe você definir o conceito de sedentarismo? Então, a gente também tem que se ligar nisso, sabe? Em usar os tipos de estratégias de acordo com a relevância, né? Então, por exemplo, assim, se eu tenho algo pouco debatido ou algo que é pouco falado, que é um assunto novo que surgiu, eu acho que cabe melhor, tá bem? Aí vamos seguir aqui para o nosso... Opa! Agora ele fica passando a mais. E aí a gente tem um outro tipo de introdução, que é a introdução por exemplificação. Nesse caso, esse tipo de introdução, ela vai iniciar o texto, né, com algum dado estatístico, ou alguma notícia, ou uma lei, e também pode ser algum conhecimento de mundo que você mesmo tem, tá certo? Geralmente as pessoas fazem muito esse tipo de introdução por pura intuição, sabe? Muitas vezes quando não sabem ou não conhecem, é muito fácil de você encaixar, né? Todo mundo, às vezes, lembra de algum dado que viu, lembra de alguma lei, ou, sabe, coisas muito marcantes, é muito fácil de você encaixar. E aí a gente tem um outro modelinho aí, um exemplo desse tipo de introdução, que começa assim. Segundo a Constituição Federal de 88, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como a responsabilidade dele prover medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público se atente para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Aqui deu um eco, né? Vocês perceberam? Eco é um tipo assim, eu não gosto, né? É um errinho que a gente, às vezes, se fazer uma vez só, não tira ponto, mas se você repetir ele muitas vezes, ó, ele repetiu Qual aqui, ó, que é o erro? deu eco, né? Olha só, bem-estar físico de todos os cidadãos. Ai, não, nesse parado não, é aqui, ó, situação cidadãos. Assim, faz-se necessário que o poder público se atente para o sedentarismo, enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos. Sabe? Quando, tipo, termina ou é um tipo de erro, tá? E aí, vamos lá. Vamos tentar fazer aquele exercício de procurar a tese no meio dessa introdução aí, tá? O primeiro período, obviamente, está aqui, né? É a contextualização. Nesse caso, ele usou como exemplo a Constituição lá de 88, Constituição Cidadã, não sei se vocês sabem vocês podem usar esse adjetivo para se referir à Constituição, fica bem legal, então você poderia ter falado assim, segundo a Constituição Federal de 88, muita gente usa a Constituição Cidadã, ou segundo a Constituição Cidadã de 88, né, tipo como se fosse um apelido carinhosamente dado para a Constituição de 88. Aí citando e tal, o artigo que é dever do Estado, promover a saúde, bem-estar, enfim. Isso aqui é a nossa contextualização. E agora a gente vai procurar a tese, né? Em que momento ele se posicionou? Me digam aí. André, Valdir, qual a Bem opinião depois desse deles? período aí, ó. Assim, faz necessário que o poder público se atente para o sedentarismo enquanto situação. Isso, Bem essa tá parte. aqui, ó, exatamente quando ele fala que o sedentarismo
é uma situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Né? E aí Tá. ele traz essa abordagem já joga essa responsabilidade para o poder público. Né? E aí a gente já sabe que lá atrás, na conclusão, a gente não tem a redação inteira dele aqui, mas a gente sabe que lá na proposta ele vai usar o agente, lembra das 5 coisas, né? A gente ainda não teve essa aula, mas os 5 elementos da conclusão, né? Que é o que a gente vai fazer, quem vai fazer, onde isso vai ser feito, de que forma isso vai ser feito e para que isso vai ser feito, tá? Então, assim, são os 5 elementos. A gente já sabe que o quem dele provavelmente vai ser o poder público, tá certo? E aí, seguindo aqui, um outro tipo de introdução. Essa é a minha preferida, gente. Essa é a que eu usava sempre. E aí, essa introdução por alusão histórica é um modelo de introdução que vai apresentar sempre um fato histórico que vai remeter ao tema, ou vai comparar, fazer uma comparação a algo da atualidade, ou uma discussão da atualidade. Então, você resgata, né, algum fato histórico conhecido e aplica ele, fazendo uma comparação ao problema que foi abordado, que foi proposto para a gente discutir, né? E eu acho que cabe muito bem, fazendo bem fica muito legal. E aí vamos ver o exemplo aí que eu coloquei. Nossa, gente, estou meio sem fôlego já aqui. Estou no quarto do meu O irmão. problema dessa é que ela Ah, é muito grande, né? Ela acaba que fica grande, dependendo da alusão que você quer fazer. tô aqui, ó, gente, ó, engenharia, tá? Símbolo da engenharia. Tu pode ver que eu não estou no meu quarto. Mas vamos lá. Mas assim, depende, né, de como que você usa. Então, assim, tem gente que às vezes faz uma introdução de 8 linhas e aí dá uma enxugada no desenvolvimento. Mas isso vai muito de como que você fez, certo? Depende se você foi muito prolixo. O que não pode você querer enxugar é a conclusão, é a proposta, tá? Tem que estar completa. Não tem para onde correr, tá? Então, assim, sabendo que na Ah, introdução, às vezes, você precisa... O que você precisa ter, né, na introdução? A contextualização, né, que é a introdução que você vai fazer do assunto, a forma que você vai escolher para iniciar a sua fala, E aí, a segunda coisa é a tese, tá? São esses 2 elementos que o corretor vai procurar quando ele começar a ler a sua redação. O corretor, quando a gente senta para corrigir a redação de vocês, a gente é muito técnico, a gente vai procurando as coisas, né? Então, por exemplo, assim, às vezes eu tento fazer uma primeira leitura procurando se a sua redação tem ou não os elementos obrigatórios que ela deve ter. Então, ó, eu comecei a ler, você contextualizou, ok. Tem tese, ok. Essa tese e a contextualização, elas têm coesão entre si? Beleza. Próximo, desenvolvimento. O que precisa ter no desenvolvimento? Tópico frasal, que é o seu posicionamento. Depois vem uma contextualização desse tópico frasal. E aí vem o seu... Eu uso mais ou menos esses três elementos, né? O tópico frasal, a contextualização e algum tipo de exemplo ou justificativa, algo que vai justificar o seu tópico frasal, que é a sua opinião. E aí eu vejo se você fez isso no argumento 1, no argumento 2, se você fez um terceiro argumento, se você acha que coube ali, tem que estar completo também. E aí depois eu vou procurar os elementos da sua proposta, né? Que é aquilo que a gente já comentou, que é o quem, onde, como, por quê, para quê. E aí depois eu faço uma segunda leitura
identificando, né, alguns erros de gramática, de coesão, de coerência, de uso de conectivos, né? Então, assim, eu, corrigindo os textos, eu faço isso, eu procuro identificar se vocês preencheram os pré-requisitos necessários que a gente precisa colocar dentro do texto, certo? Então, assim, façam esse exercício também. Poxa, eu coloquei contextualização? Coloquei tese? Façam um checklist mesmo, olhem para o texto de vocês, sejam críticos também com vocês mesmos, tá? E aí vamos seguir. Aí o nosso exemplo. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na Igreja Católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e de preconceitos sofridos por algumas religiões, certo? De que religiões ele estaria falando aqui, gente? Seria a Igreja Católica, a Igreja Evangélica? O que vocês acham? Quais religiões que vocês acham que ainda sofrem muito preconceito dentro do nosso país? As africanas, Sim, principalmente. principalmente as religiões de matriz africana, né? Existe um preconceito enorme ainda que precisa ser combatido, que precisa ser falado. Então, assim, coube muito bem essa tese, esse posicionamento dele. E aí, sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Certo? Cara, muito bom essa introdução que está aqui. A gente vê que é uma introdução bem escrita, que tem uma aplicação muito certa, sabe? É bem marcado, sabe? Todos os conectivos. E aí, vamos lá para o nosso exercício. Aqui, ele fez uma introdução por alusão histórica. Né? O que ele usou de alusão histórica aí? Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, coube muito bem, muito bem. Se a gente tivesse que fazer um exercício de buscar alguma outra alusão histórica para falar em relação a esse tema, né? Os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Alguém consegue pensar em algum exemplo? De outro tipo de alusão histórica que a gente podia aplicar dentro desse tema? Que acontece lá no Oriente Médio, gente. Tô dando dica aí. Perseguição. As cruzadas, não, né? A gente podia falar das cruzadas, mas aí já é o contrário, né? Lá no Oriente Médio, quem são perseguidos são os católicos, né? Todo mundo lá tem que seguir a religião, enfim. Aí a gente podia trazer um exemplo e que acontece lá em um outro contexto, em um outro país, e fazer uma comparação. Né? Aí caberia até uma comparação, porque geralmente o recorte do Enem é no Brasil. E aí a gente podia falar que lá também ocorre, assim como a gente sofre esses preconceitos, essa intolerância, essa perseguição religiosa em relação a algumas religiões. E aí, vamos lá. Cadê a tese? Em que momento ele se posiciona aqui nesse texto? Vamos lá, Valdir está muito quieto. Vai lá, André. Ainda persistem os casos de discriminações e de preconceitos sofridos por algumas religiões? Sim, exatamente. Porque ele fala especificamente que, por mais, né, ele usa uma justificativa aqui, por mais que o nosso país seja laico, o que é um país laico? País
que o governo, né, não levanta bandeira para alguma religião. O governo é isento, né, separado da parte religiosa. Então, assim, por mais que a gente seja um país oficialmente laico, certo? Atualmente, a gente vive esse contexto de discriminação e preconceito sofrido por algumas religiões. E aqui fica velado, mas a gente entende, no contexto do Brasil, que aqui ele está falando das religiões de matriz africana. Ficou claro? Ficou. E aí, só uma coisa aqui que eu queria falar, só de detalhe. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um aposto, certo? Aqui ele separou por... Ele podia ter usado vírgula, mas ele usou aqui o travessão, né? A gente pode fazer isso, tá? É uma questão de estilo, tá? Podia ter muito bem entre vírgulas, mas estilo, pessoa por pessoa, tá? Só uma observação aí. Aqui é como que se você fizesse uma pausa para fazer uma explicação. Aí, olha só como fica. É uma informação que poderia ser cortada e não ia prejudicar o sentido do texto. Se a gente lê sem isso, se a gente cortasse e lesse assim. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na Igreja Católica. Prejudicou o sentido, a interpretação da frase? Não. Então, assim, é uma questão de estilo, é algo que incrementa, né, que foi só para ele mostrar, esbanjar ali um conhecimento de que ele sabia que também o Santo Ofício era chamado de Inquisição, Santa Inquisição, tá? É legal aí para uma sugestão. Né? Mas diferente. Aham. Vamos seguir. Passei de novo 2 vezes? Não, foi uma vez só. E aí a gente tem a introdução. Gente, eu prometo que eu já estou acabando, tá? Gente, 9 horas. Introdução por comparação. Como que vai se dar esse tipo de introdução? Nesse modelo, obviamente, a gente vai comparar o tema a algo semelhante ou oposto, tá? Do que a gente se discute. Então, a gente pode fazer esse contraste, seja por algo semelhante ou por algo que destoe, né? Que seja o oposto daquilo que a gente está falando, né? E aí a gente tem aí um exemplo, não está nem completo, né? Tá só a parte da contextualização mesmo. E aí diz assim: os Estados Unidos, em referência os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. Conseguiram notar esse tipo de comparação? Aqui ele fez por contraste, né, por algo que destoava. Ele usou os Estados Unidos, mas não porque os Estados Unidos, o desenvolvimento tecnológico e a educação são parecidas com aqui. Ele usou o exemplo porque realmente são realidades bem distintas, tanto de educação quanto de desenvolvimento tecnológico. Conseguiram entender? Eu posso colocar EUA mesmo? Aqui, não tem problema, não? eu te recomendo escrever Estados Unidos da América. Ou os Estados Unidos. Mas só se você já tivesse falado anteriormente, tivesse os Estados Unidos, e aí em outro momento, se você quisesse usar, você pode, e você já botou assim, entre parênteses, EUA, e aí em outro momento você vai se referir ao país, e aí você pode usar EUA de novo. Mas se você já em algum momento tiver escrito mesmo, Estados Unidos. Foi? Ah, tá. Quando a gente usa abreviação, a gente precisa citar pelo menos uma vez ela completa
E aí, do lado, a gente põe entre parênteses a abreviatura. E aí, em outro momento, se a gente precisar se referir, a gente pode usar somente a abreviatura. Show? Show. É que, como é os Estados Unidos, né? Então, aqui a gente já tiraria um ponto. Vamos descontar um ponto. Já não vai tirar 1000. É, verdade. E aí, gente, então, hoje a aulinha eu preparei bem curta mesmo, foi de propósito, porque eu não queria cansar vocês, eu sei que é sexta-feira à noite, então, assim, foi bem curta mesmo, e aí eu queria trazer esse exercício para vocês, para vocês, assim, começarem a identificar. Olhou para um texto? Procura a tese, tenta identificar o tipo de contextualização que foi usada naquela introdução, tá? E eu acho importante a gente ter isso em mente quando a gente for olhar um texto, usar como exemplo alguma coisa, e para a gente saber também o que a gente está fazendo, né? Por exemplo, muitas vezes a gente usa uma alusão histórica, mas a gente não sabe o conceito daquilo. E assim a gente vai fazendo, tá? E aí, só alguns avisos agora, para a gente terminar. Antes, a gente estava passando o tema semanalmente, tá? Mas eu conversando com o Matheus, a gente achou melhor passar para temas a cada 15 dias. Então, semana passada, a gente teve um tema, não sei, vocês já fizeram? A gente já teve 2 temas. O segundo eu tô fazendo. Então, ele falou que sentiu que a galera não entregou e tal, e aí queria dar um prazo maior para vocês conseguirem mandar, para não ficar acumulado também, porque quando acumula, dá uma desestimulada, né? Então, assim, a gente achou melhor espaçar mais isso aí, e a gente dá um tema a cada 15 dias, tá? A gente acha que vai ficar melhor assim para vocês. E se vocês também sentirem que, nossa, tá pouco, a gente aumenta isso aí também sem problemas, tá? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão para a gente trazer para as próximas aulas? Não, essa eu achei tranquilo. Tranquilo, né? Hoje foi bem de boa. Tá vendo? Nem passei de 1 hora. Eu sou sempre que passo do tema, mas falei, gente, hoje sexta-feira não dá para fazer isso. Eu vou encerrar a gravação aqui, então,